Em 325 d.C., é realizado o Concílio de Nicéia, a atual cidade de Iznik, província de Anatólia, nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia asiática. A Turquia é um país euroasiático, constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flávio Valérius Constantinos, filho de Constâncio I. Desde Lúcio o domínio aureliano, os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa com a renúncia de Aureliano a seus direitos divinos em 274. Porém, Constantino, estadista sagaz que era, inverteu a política vigente, passando da perseguição aos cristãos à promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar através da Igreja a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao Sol Invictus. Tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e suas intervenções em matéria religiosa visavam fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observara a coragem e determinação dos mártires cristãos durante as perseguições promovidas por Diocleciano em 303. Sabia que, embora ainda fossem minoritários, 10% da população do império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do império. Tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a Igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. E o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio, dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância e que o Filho é gerado, único gerado, ou unigênito, mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essa conclusão não tenha sido unânime. Os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos e exilados. Com a subida da Igreja ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. O concílio foi aberto formalmente em 20 de maio na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Ários, com alguns seguidores, em especial Eusébio de Nicomédia, Teógenes de Nice e Mares de Chalcedon, parecem ter sido os principais líderes. Como era costume, os bispos orientais estavam em maioria. Na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos, Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antioquia e Macário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Apenas 318 bispos compareceram, o que equivalia a apenas uns 18% de todos os bispos do Império. Dos 318, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação no mínimo tendenciosa. Assim, tendo os bispos orientais com maioria a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, consistindo provavelmente nos participantes mais proeminentes desse corpo. O Império manipulou, pressionou e ameaçou os participantes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava e não em algum consenso a que os bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários foram exilados e os escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o credo de Nicéia ou a divindade de Cristo em 19 de junho de 325. E com isso veio a consequente instituição da Santíssima Trindade e a mais discutida ainda, a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e cortes de textos sagrados para se adaptar à Bíblia às decisões do conturbado concílio e outros
outros, como o de Constantinopla em 381, cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da Igreja, permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus, conferia a Jesus, que ele chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor recaía sobre a própria Igreja Católica e assegurava o seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinitária pelo Concílio de Nicéia. Espelhando bem os novos tempos, o Credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinos de Jesus. Faltou nele um creio em seus ensinamentos, talvez porque já não interessassem tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Isso é o que eles criam naquela época. Quando Constantino morreu depois de ser batizado por um bispo arianista, seu filho restaurou a filosofia arianista e seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Nos anos seguintes, a disputa política continuou até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados. A controvérsia político-religiosa causou violência e mortes generalizadas. Em 381 d.C., o imperador Teodósio, um trinitarianista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. Por volta do século IX, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da Igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da Igreja. Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude, política, um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. As igrejas cristãs, hoje em dia, dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivações apenas políticas. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Infelizmente, essa doutrina trinitariana não só a Igreja Católica a trouxe, mas todas as outras denominações religiosas, cristãs do protestantismo, acreditam na Trindade, pregam isso como uma doutrina da sua denominação, como fazem batismos em nome dos três deuses.